ela vai colocar o e-mail, e depois do e-mail eu entrego aquele material prometido. Então eu tenho o funil da captura que geralmente é promessa. Então aqui eu tenho, por exemplo, o plano para você criar um negócio digital do zero, checklist de 10 etapas para criar um negócio digital de mentoria. Um próprio webinar, uma própria aula ao vivo, uma própria aula gravada, quando eu coloco um tema e a pessoa se cadastra para saber mais sobre aquele tema. Então esse é o funil da captura. Então a ideia é sempre ter um elemento de segmentação mais forte, que esse elemento de segmentação ele serve para filtrar. Então, por exemplo, se eu quero criar um funil de captura no nicho, me fala o nicho de vocês aqui, só para usar alguns exemplos mais práticos. Fala aí o nicho de vocês. Me mostre aí alguns nichos, só para eu dar esse exemplo de uma maneira mais prática e fica mais objetivo aqui para vocês. Então, se eu pensar assim, bom, vamos criar uma campanha de captura, pronto, tenho aqui o nicho de oratória. Eu posso colocar como fazer apresentações poderosas. O segredo das apresentações poderosas. Isso é um funil de captura. Então, o funil de captura dentro da aquisição, ele sempre tem esse elemento de curiosidade, ele tem esse elemento de promessa mais forte, ele tem esse elemento puxando muito mais para revelação do que propriamente o conteúdo. Já o funil magnético, né, chamado esse magnético, vem do imã digital, por isso que vem essa questão do ser magnético, atrair as pessoas. Aqui, geralmente, já é algo muito mais viral. Então, por exemplo, ao invés de falar sobre o segredo das apresentações poderosas, seria 10 modelos de abertura para uma palestra. Ou 7 técnicas para palestrantes iniciantes. Ou como fechar uma palestra com oferta. Ou 12 modelos de slides para fazer apresentações poderosas. Então você vê que o magnético é mais quantitativo. Então, por exemplo, 27 prompts de copy para ChatGPT. Isso é um imã mais magnético. Se eu fosse trabalhar aqui nessa mesma temática, o meu imã ele é mais captura. Como criar e-books em minutos com o ChatGPT. Quando usar um, quando usar outro. Esse aqui, quando você já tem um funil mais validado e você quer um lead mais refinado. Você quer um filtro proposital. Você já quer ancorar ali o que de fato você entrega e você já quer filtrar as pessoas. O imã magnético, você ainda está explorando as opções. Você realmente quer volume. Você quer que um grande volume de pessoas passe para que você possa identificar qual é o melhor perfil. Então, ele tem essa característica de mais quantidade do que necessariamente mais qualidade, pelo menos no primeiro momento, até porque você vai explorar outras ofertas. Então, essa é a diferença entre o funil de captura e o funil magnético. O funil vídeo já é uma promessa que vai ter uma característica de aula, palestra, gravação, alguns vão chamar de masterclass. Então aqui você já fala, olha, eu liberei uma aula experimental. Eu liberei a gravação de uma palestra. Olha, a gravação do meu webinar. Eu vou liberar aqui uma apresentação oficial. Então você já deixa claro na aquisição em si que é uma apresentação, que é um vídeo, que é um conteúdo. Para quem é esse modelo? Geralmente quando você quer vender cursos. Porque você quer que a pessoa tenha a estratégia da continuidade. Ela assiste uma primeira aula e ela quer continuação. O erro que muitas pessoas cometem é usar o funil de vídeo quando eles querem vender uma mentoria. Vocês têm que entender, gente, que a mentoria hoje, principalmente hoje, tá? No momento que nós estamos, é menos um argumento de aula e mais um argumento de implementação, de acompanhamento, de execução. Esses dias, né, teve um aluno que ele foi entrar na mentoria e ele só queria saber uma coisa, não é aula gravada não, né? Eu não quero comprar mais mentoria que é aula. Porque a galera compra mentoria e tem um monte de aula gravada. Ele quer conversar com o mentor. Ele quer ter um momento ao vivo. Então lembra que eu já conversei isso algumas vezes com vocês, sobre o formato das campanhas, isso faz muita diferença. Mas esse funil do vídeo, ele tem essa característica própria para vender curso. Então eu quero que vocês entendam que, dependendo do que você irá vender, existe uma aquisição apropriada. Você tem, inclusive, a aquisição que ela é já de compra, já existe uma oferta, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu quero só que vocês pensem nessa visão geral, eu quero que vocês só entendam essa divisão dos elementos. Tá tranquilo até aqui? Então nós temos funil de aquisição, o funil de captura. Por mais que tudo isso aqui sejam páginas de captura, exceto esse aqui, que tem uma maneira diferente para você fazer isso, todos eles têm a mesma estrutura. O que muda é a intenção, é a forma que você vai apresentar. Então, por exemplo, eu chamei vocês aqui para uma aula falando como é que você se torna um mestre do funil. Então é uma segmentação forte. Somente pessoas que realmente querem já ter um domínio mais forte sobre a criação de um funil vão participar da aula. Esse funil trampolim, os americanos vão chamar de bridge funnel, que é da ponte. Mas abrasileirado aqui, as plataformas, muitas delas colocam trampolim. Qual que é a ideia do trampolim? O trampolim é mais ou menos isso aqui, ó.
Você leva a pessoa já direto para o conteúdo, não tem a página de captura, você não pede o e-mail, você já libera o conteúdo, ou seja, você pula uma etapa, por isso a ideia de ponte, a pessoa já atravessa logo, você não tem uma barreira, você faz uma ponte, ó, pode assistir. E se você quiser saber mais, aí você já pode ir direto ou conversar, ou aí sim se cadastrar. Então, nesse modelo de funil, a ideia, vou tirar aqui do combo para não confundir vocês, a ideia do funil trampolim, ou ponte, é quando você tem um modelo que você já libera o conteúdo primeiro, e você pede o e-mail para continuação. Ou você permite o contato imediato. Uma coisa importante para vocês entenderem, e até o modelo que eu faço mentoria com vocês. Eu tenho o meu cronograma de entregas. Eu tenho as minhas aulas ao vivo, eu tenho as minhas aulas de vendas, eu tenho os meus encontros de mentoria. Só que entre esses encontros eu consigo encaixar ali alguma venda, uma oferta, alguma campanha, e assim vai. E o que acontece? Muitas pessoas hoje, elas não podem participar de uma aula ao vivo, mas elas podem conversar no WhatsApp. Então, quando eu uso esse modelo da ponte, é quando eu pego gravações, aqui é uma aula maior, ou menor, é uma apresentação de vendas. Mas até nessa própria página que eu estou usando de exemplo para vocês, isso aqui é um exemplo de funil ponte. Ou seja, você concorda comigo que eu tenho uma aula aqui ó, de 1h38, plano 100k em 2025. Nessa aula, gente, eu falo sobre vários funis de vendas, falo sobre várias estratégias. Então eu posso fazer um anúncio falando assim, aula gratuita, como faturar 100 mil mês em 2025, ou plano 100k mês em 2025. Quando a pessoa chegar aqui, ela já está consumindo o conteúdo, mas ela também já está dentro do ambiente da página de vendas. É um ambiente só. Então, para alguns de vocês, esse funil ele é ideal, ele é perfeito. Porque aqui, gente, você fica acompanhando o que a gente chama de page view. Ó, você tá vendo que tem um pixel aqui? Então, todo mundo que chega nessa página é marcado para receber um remarketing. Então, pensa o seguinte, você criou uma página, colocou um conteúdo lá de 15, 20 minutos para um low ticket, ou de 40, 50 minutos para um high ticket, ou mesmo um pouquinho mais de uma hora, se você já tem a experiência de fazer um webinar com um script completo, e você pode levar as pessoas direto para a página. Porque o que acontece com alguns de vocês trabalhando com esses 3 primeiros funis aqui que tem cadastro? Alguns de vocês, até por não ter tanta experiência, quais são as barreiras que vocês vão enfrentar? O custo por clique, então criativo. Você tem a taxa de conversão na página de captura, então vai ter um custo por lead elevado. E tem um problema, que é mais de 60% das pessoas, muitas vezes, que colocam um e-mail, elas não consomem o conteúdo de imediato. Então você ainda perde essas pessoas. Ou seja, para aquela pessoa, na minha visão, na minha experiência, minha recomendação para você agora. Se você está no momento mais introdutório, se você está no momento mais iniciante, esses 3 funis aqui, eles são cruciais. São cruciais? São importantíssimos? São. Mas para você colocar para rodar, para você criar. Não para você priorizar a sua estratégia de vendas em escala, porque aqui vai exigir um investimento muito maior. Então isso aqui é para você criar uma campanha dessa e deixar rodando 10, 15 reais por dia, todos os dias por um período. Aí você pode rodar um funil ponte, que é já levar a pessoa direto para a aula, porque pelo menos você já está pagando para o final, a pessoa já está assistindo a aula. E aí a última opção é o que eu falo do funil da oferta low ticket, que para muitos de vocês eu sempre recomendo o e-book, que eu falo e-book formato carta de vendas. Porque pensa o seguinte, você fez um e-bookzão completo, e aí você leva a pessoa diretamente para o checkout. Parecido com esse modelo aqui, ó, funil, livro funil americano. Então isso aqui é um funil. Você está levando a pessoa diretamente para essa página, e quando ela chega nessa página, você já tem a marcação da pessoa que chegou no checkout, porque isso aqui já é um checkout, você tem a possibilidade de fazer a venda, e para alguns de vocês, eu vou recomendar que aqui onde tem a capa do e-book, acima você possa colocar uma aula, um vídeo. Porque nesse vídeo a pessoa pode então assistir. Então você está jogando pessoas para chegarem num checkout, que tem uma aula, que tem uma oferta, e ainda tem a possibilidade ali de engajamento. Tudo em um só. Estão conseguindo pegar, gente? Tá dando para entender? Tá dando para pegar? Estão comigo? Qual você recomenda? O Alan pergunta. Aí depende do teu momento, depende do teu nicho. Eu vou ter que analisar o teu nicho, analisar o teu momento, para que nós possamos fazer essa definição do que é o melhor para você agora. Mas é importante que vocês conheçam todos. O meu objetivo aqui é como é que você se transforma esse mestre